Capítulo 13. A escola. 2 dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada, ouvi no Espiritismo falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que se faz quando desencarnado. Mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Quem gosta de aprender interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias, são sempre grandes e acolhedoras. A que descrevo, a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, dividida em alas, designadas por letras. Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo sempre, em todos os planos, instruir. Na escola há cursos de conhecimentos, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola não são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro há pátios e jardins. A escola toda é cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos, onde alunos revêem a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que após o cursar quiserem continuar, podem ir a outras colônias maiores ou às colônias de estudo. São muitos os que querem estudar? Infelizmente não. Aqui tudo é facilitado, não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimentos. E como são essas escolas nas colônias de estudo? Chamamo-las assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que, para os encarnados, seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudos, de pesquisas, além das moradias de professores e alunos. Maurício, se um aluno indagar algo que não sei, que faço? Diga simplesmente que não sabe, que vai pesquisar para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de iniciação evangélica e moral cristã, que são dadas por professores experientes que resolvem ou dão orientações a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la a Dona Dirce, a coordenadora da ala D. A ala D dá para um pátio. Tudo é simples como toda a escola, pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito orientadora. Dona Dirce nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia, que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser, pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo e lhe mostrarei o método que usamos para alfabetizar. Entramos na sala da orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto, mas com simplicidade. Entusiasmada, ela mostrou-me o método que usam. Encantei-me com o modo prático de ensinar. Os planos de aula já estão prontos e muito bem elaborados. Observei Dona Dirce a falar da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que eu pensava, mas não me surpreendi, pois aqui a maioria sabe ler pensamentos. Disse-me delicadamente: Patrícia, amo ensinar. O que faça essa escola? Venha, mostrarei esta aula a você.
Todas as classes davam para o pátio. As salas eram pequenas, no máximo para 15 pessoas em cada uma, facilitando assim o aprendizado. Salas pequenas estão nesta ala, mas existem salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dirce bateu em uma das classes e disse: "Esta é a sala em que você vai trabalhar." A porta se abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dirce nos apresentou e também aos alunos. "Esta é Patrícia, que irá substituir o professor Clovis. Ele se licenciará." Gostei deles e senti que eles simpatizaram comigo. Após conhecer todos, saímos. Dona Dirce continuou esclarecendo-me: "Você irá substituir Clovis, que por motivos familiares pediu licença." Estranhei este pediu licença e Dona Dirce explicou: "Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores, e quando fazemos, sempre é por motivo justo. Clovis, a quem irá substituir, está conosco há 3 anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento, por isso pediu licença para ver se consegue ajudá-lo, e também os familiares encarnados. Solicitação assim é comum aqui, e sua avó, para ficar com você, pediu licença por um período em seu trabalho." Tudo bem organizado. Não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte. Em casa li tudo e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte lá estava bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da ala D, muito simpáticos, todos foram gentis comigo. Lenita, uma das professoras, ofereceu-se para ajudar-me e orientar no que precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos, senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali não usávamos o termo senhor e senhora, nem eles me chamavam de dona, tratavam-me por você. Só usávamos esse tratamento respeitoso com Dona Dirce. Iniciei a aula. Normalmente tinha de repetir as explicações e corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender. Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamo-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa de vovó, mas somente voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava 2 períodos e assim íamos em horários diferentes. Conversávamos muito. Desencarnou jovem como eu, com 20 anos. É inteligente, poetiza, temos os mesmos objetivos e interesses. Lenita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado até a cintura. É muito bonita. Falando em beleza, os moradores da colônia são, na maioria, bonitos. Acho que isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. E segundo, porque os moradores são pacíficos, estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim, lindas interiormente, são agradáveis, portanto bonitas. Patrícia, fiz o curso que você vai fazer. É maravilhoso, vai gostar. Está sempre incentivando e elogiando a todos, mas não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história. Desencarnei há muitos anos, fui assassinada. Foi bem triste e cruel, sofri muito. Estava noiva, amava e era amada. Ao voltar do trabalho à tarde, sozinha, um homem rendeu-me, amarrou-me, tapou minha boca e levou-me para um local isolado. Estuprou-me e feriu-me com uma faca, largando-me num buraco. Desencarnei com muita dor e agonia. Socorristas desligaram-me e levaram-me para um posto de socorro. Julguei que ainda estava viva, encarnada. Não acreditei. Não queria nem pensar que desencarnara. Iludi-me de tal modo que até esqueci o que acontecera. Só queria sarar e voltar para perto dos meus. Como não me levaram, fugi.
Fui para a casa terrena, decepcionei-me muito e fiquei magoada. Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta como eu pensava e já namorava outra. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste fiquei a vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Novamente fui socorrida. Dessa vez sem ilusão. Magoada e triste, tive que fazer um longo tratamento para recuperar-me. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado, de uma outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui no passado distante um mercador de escravas jovens e bonitas. Negociava-as para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado como sofre desencarnado. Não pensou em ajudá-lo? Sim. Não faz muito tempo tive permissão para tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá, não aceitou nem me ouvir. Ao ver-me, gritou que era culpada por ele estar sofrendo, que certamente fui dar queixa a Deus e ele o colocou no inferno. Meus instrutores aconselharam-me a deixá-lo. Um dia ele entenderá, se arrependerá com sinceridade e será socorrido. Oro muito por ele. Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo e Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável, de não ser peso, de ser útil, de poder colaborar. É o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma bênção, mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas o que é a morte senão uma nova etapa da vida? Encarnação e os familiares precisam estar conformados. Muitas vezes o desencarnado pode ter vontade de ficar, e às vezes fica principalmente se encontra o lar terreno com muitos problemas ou quando os encarnados o chamam pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm de analisar todos esses problemas antes de dar autorização para a visita aos entes queridos, porque em muitos casos pode ser prejudicial ao visitante. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contando a eles o que via e sentia. Assim, eles acompanhavam meu progresso e a saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um de meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivara a fazer as mensagens, um dia esclareceu-me. Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isso pôde acontecer por 2 fatores, por merecimento dos seus pais e para você já iniciar fazendo um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino sim. Certamente mais tarde irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende aqui. Escrever livros? Ri gostosamente, e Antônio Carlos também. Por que não? Não sou escritora, aprenderá a ser. Não pensei mais nisso, mas continuava com as mensagens. Elas eram presentes, bálsamo à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão meus familiares.
apenas minutos por dia, porque temos que educar nossa vontade, senão poderemos querer vê-los a todo momento. Poderia, entretanto, escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes, via-os, desligava e voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez à colônia. Mas há em vários prédios da colônia salas com essas televisões. Na escola e no hospital, os desencarnados podem receber autorização para ver seus familiares. Principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de ser atendido, cada pedido é examinado. Se os instrutores acharem que será útil, podem os interessados fazer uso desse recurso tão gratificante. É necessário que haja esse processo, porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados, pioram sua situação. Cada caso é um caso. Se o desencarnado está melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, se quer dela utilizar, faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso desse maravilhoso aparelho. Assim mesmo, pode acontecer de não dar certo. Mas, se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos representa bênção, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre, porque ver os familiares com problemas, sofrendo, não é agradável. A maioria dos moradores daqui gosta de usar desse recurso, e os que trabalham pagam por isso. Considero justo, pois é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muitos presentes, até bônus hora. Por que isso é possível? Presentear é tão agradável. Certamente temos a liberdade de usar os nossos bônus para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia em quem presenteamos. Os recém-chegados aqui, amigos e parentes, gostam de agradá-los e também incentivá-los a serem úteis. Você me deu a televisão. Foi um presente tão agradável ao meu coração. Tudo foi me dado com alegria, carinho. Recebi-os com gratidão. Nunca usei esse aparelho. Recebi com carinho e guardei. Presentear você, que o utiliza, deixou-me contente. É sempre gratificante poder alegrar alguém. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não os separa dos entes amados, e a sua ausência fica menos sentida. Capítulo 14. Visita em casa. Vovó disse-me que logo poderia visitar meus familiares. Aguardei toda contente, sentia-me muito bem e feliz. As recomendações foram muitas. Em casa, vovó e suas amigas falaram por horas. Patrícia, você em sua casa deve ficar alegre o tempo todo. Lembre-se de que o lar é onde existe amor, o carinho de vocês não acabou. Continua o lar terreno sendo seu, só que não é para morar mais lá. Mesmo que sentir vontade de ficar, não deve. Irá somente visitá-los. É aqui o seu lugar. Amamos você e a queremos aqui. Tudo o que se espera chega, e assim veio o dia tão esperado de visitar meus familiares. Acompanhariam-me Arthur, Maurício, Frederico e vovó. Não pude deixar de pensar se não seriam muitas pessoas para ir comigo a uma simples visita. Maurício, como sempre, lendo meus pensamentos, esclareceu. Sua avó vai porque quer prazerosamente a acompanhar na visita. Eu, porque sou responsável por você. Arthur e Frederico vão porque querem estar com você desfrutando dessa alegria. Vamos, Patrícia, disse Arthur, alegre como sempre. Não vai me recomendar nada? Indaguei. Não, riu. Não acha que já escutou demais?
e com tantos acompanhantes não duvido que seja você a nos orientar. Rimos, mas estava ansiosa. Caminhamos para um dos portões. Arthur, perguntei, todos os moradores e hóspedes podem visitar seus familiares? Não, são poucos os que podem usufruir deste prazer. Tudo isso por falta de preparo e entendimento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Os desencarnados que moram na colônia são os que já trabalham, são úteis. Os que são hóspedes são os que estão em adaptação. Portanto, para visitar a Terra necessitam estar aptos, conscientes da desencarnação e dos problemas dos familiares. Têm de ter total conhecimento que estão só a visitá-los. Essas visitas também têm de ser para os encarnados já conformados, sem o perigo de eles segurarem o desencarnado. Não podem usufruir destas visitas se tiverem uma leve perturbação. Muitos querem, poucos podem. A colônia São Sebastião tem 3 portões. São grandes. Há neles 3 aberturas para os aeróbos passarem. Abre-se o portão inteiro ou uma abertura de tamanho médio e uma porta. São controladas por aparelhos que os encarnados não têm ainda conhecimento. Esses aparelhos medem a vibração de quem passa por eles. Também há trabalhadores que guardam os portões. As colônias não são idênticas, não são todas iguais, porém todas têm as mesmas bases, já que seus objetivos são os mesmos: servir de moradia provisória a desencarnados. Na colônia São Sebastião, os portais ou portões são muito bonitos, dourado clarinhos, com lindos desenhos em relevo, principalmente de flores. A porta foi aberta e passamos. Vi os muros, toda a colônia cercada ou murada. Essas expressões ou nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética, e só é possível entrar e sair pelos portões. Esse muro ou parede que a cerca é do mesmo material de que é feita toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que conseguem atravessar essa muralha. Também há essa energia magnética que impede de entrar desencarnados que não podem ir à colônia. Geralmente, irmãos enraizados no mal e com intenções mesquinhas. É bonita a muralha, cheguei perto, toquei-a, mas quando olhei para cima não vi seu final. Ela é constituída até certa altura, depois só fica a energia magnética que envolve toda a colônia. Para que se possa ver a colônia, necessita-se vibrar igual. Sendo assim, muitos espíritos ignorantes e maus não a encontram, não conseguem vê-la. Meus 3 acompanhantes ficaram observando-me enquanto olhava tudo curiosa. Arthur, indaguei, sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceria se um avião passasse por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões. Está bem mais alta, mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço onde eles podem passar. Mas se o fizerem, não acontecerá nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil. E os foguetes, as naves espaciais? Não nos causam danos, mas as colônias não são imóveis e podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar se houver necessidade. Vamos, falou Frederico sorrindo. Demos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Assim fizeram para me ajudar, pois quando os grupos saem, não fazem isso. Só o fazem se houver algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido, em questão de minutos, que não deu para ver nada, e descemos no quintal de minha casa. Entremos, convidou Arthur. A porta está aberta, mas se você quiser, Patrícia, pode atravessar a parede, vovó explicou. Depois, respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais.
Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente: venha, abrace-a, beije-a. Aproximei-me de mansinho, beijei sua mão, seu rosto, tendo consciência que, se é desencarnado, notamos muitas diferenças ao nos aproximarmos de um encarnado. Assim, quando fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as delas. Beijei seu rosto devagar, emocionei-me. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, mas sem exagero. Sempre fui grata a tudo que tive e cuidei, dando valor a cada objeto. Ao ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre considerei ter mais do que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente de minha mãe, mas me esforcei. Levantei-me, refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse animando-me, vamos ver Carla, depois iremos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Você vai volitar ao nosso lado. Vamos devagar, disse Maurício. Os fluidos da terra são bem mais pesados que os da colônia. Lá existem boas vibrações porque não há maldades. Aqui são mentes boas e más a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à terra pela primeira vez, sentem falta de ar, tontura e ligeiro mal-estar. Nada senti, porque estava amparada pelos amigos que me acompanhavam. Volitamos. Fiquei no meio, mas sozinha. Ver a cidade de cima, voando, é bem agradável. Chegamos à casa de Carla. Abracei-os, ela e meu cunhado Luiz Carlos. Ela logo daria à luz o meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando, dei-lhe um forte abraço. Fui até meu pai, beijei suas mãos e agradeci. Papai pensava em mim, mandava seus costumeiros incentivos. Beijei-o e o abracei. Olhei para a nossa casa do sítio. Posso agora passar pela parede? Com a afirmativa, fui em direção à casa, mas perto da parede parei. Como faço? É simples. Pense que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pelas paredes e portas. Patrícia, vamos até a casa de sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesma ditar uma mensagem para sua mãe. Arthur falou contente. Transmitir uma mensagem? Pela psicografia? Mas eu não sei. Aprenderá. Maurício respondeu calmamente. Como será ditar uma mensagem? Pensei. Curiosa, dei a mão a eles e volitamos rápido. Capítulo 13. A escola. 2 dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada, ouvi no Espiritismo falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que se faz quando desencarnado, mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Quem gosta de aprender interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias, são sempre grandes e acolhedoras. Aqui descrevo a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, dividida em alas, designadas por letras. Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo sempre, em todos os planos, instruir. Na escola há cursos de conhecimentos, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola não são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro há pátios e jardins. A escola toda é cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos, onde alunos revêem a matéria, estudam,
trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que após o cursar quiserem continuar, podem ir a outras colônias maiores ou às colônias de estudo. São muitos os que querem estudar? Infelizmente não. Aqui tudo é facilitado, não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimentos. E como são essas escolas nas colônias de estudo? Chamamo-las assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que, para os encarnados, seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudos, de pesquisas, além das moradias de professores e alunos. Maurício, se um aluno indagar algo que não sei, que faço? Diga simplesmente que não sabe, que vai pesquisar para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de iniciação evangélica e moral cristã, que são dadas por professores experientes que resolvem ou dão orientações a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la a Dona Dirce, a coordenadora da ala D. A ala D dá para um pátio. Tudo é simples como toda a escola, pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito orientadora. Dona Dirce nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia, que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser, pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo e lhe mostrarei o método que usamos para alfabetizar. Entramos na sala da orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto, mas com simplicidade. Entusiasmada, ela mostrou-me o método que usam. Encantei-me com o modo prático de ensinar. Os planos de aula já estão prontos e muito bem elaborados. Observei Dona Dirce a falar da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que eu pensava, mas não me surpreendi, pois aqui a maioria sabe ler pensamentos. Disse-me delicadamente: Patrícia, amo ensinar. O que faça essa escola? Venha, mostrarei esta aula a você. Todas as classes davam para o pátio. As salas eram pequenas, no máximo para 15 pessoas em cada uma, facilitando assim o aprendizado. Salas pequenas estão nesta ala, mas existem salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dirce bateu em uma das classes e disse: Esta é a sala em que você vai trabalhar. A porta se abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dirce nos apresentou, e também aos alunos. Esta é Patrícia, que irá substituir o professor Clóvis. Ele se licenciará. Gostei deles e senti que eles simpatizaram comigo. Após conhecer todos, saímos. Dona Dirce continuou esclarecendo-me. Você irá substituir Clóvis, que por motivos familiares pediu licença. Estranhei este pediu licença, e Dona Dirce explicou. Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores. E quando fazemos, sempre é por motivo justo. Clóvis, a quem irá substituir, está conosco há 3 anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento, por isso pediu licença para ver se consegue ajudá-lo, e também os familiares encarnados. Solicitação assim é comum aqui, e sua avó para ficar com você.
Pediu licença por um período em seu trabalho. Tudo bem organizado. Não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte. Em casa li tudo e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte lá estava bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da ala D, muito simpáticos, todos foram gentis comigo. Lenita, uma das professoras, ofereceu-se para ajudar-me e orientar no que precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos, senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali não usávamos o termo senhor e senhora, nem eles me chamavam de dona, tratavam-me por você. Só usávamos esse tratamento respeitoso com Dona Dirce. Iniciei a aula. Normalmente tinha de repetir as explicações e corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender. Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamo-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa de vovó, mas somente voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava 2 períodos e assim íamos em horários diferentes. Conversávamos muito. Desencarnou jovem como eu, com 20 anos. É inteligente, poetiza, temos os mesmos objetivos e interesses. Lenita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado até a cintura. É muito bonita. Falando em beleza, os moradores da colônia são, na maioria, bonitos. Acho que isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. E segundo, porque os moradores são pacíficos, estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim, lindas interiormente, são agradáveis, portanto bonitas. Patrícia, fiz o curso que você vai fazer. É maravilhoso, vai gostar. Está sempre incentivando e elogiando a todos, mas não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história. Desencarnei há muitos anos, fui assassinada. Foi bem triste e cruel, sofri muito. Estava noiva, amava e era amada. Ao voltar do trabalho à tarde, sozinha, um homem rendeu-me, amarrou-me, tapou minha boca e levou-me para um local isolado. Estuprou-me e feriu-me com uma faca, largando-me num buraco. Desencarnei com muita dor e agonia. Socorristas desligaram-me e levaram-me para um posto de socorro. Julguei que ainda estava viva, encarnada. Não acreditei. Não queria nem pensar que desencarnara. Iludi-me de tal modo que até esqueci o que acontecera. Só queria sarar e voltar para perto dos meus. Como não me levaram, fugi. Fui para a casa terrena. Decepcionei-me muito e fiquei magoada. Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta como eu pensava e já namorava outra. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste, fiquei a vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Novamente fui socorrida. Dessa vez, sem ilusão. Magoada e triste, tive que fazer um longo tratamento para recuperar-me. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado, de uma outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui no passado distante um mercador de escravas jovens e bonitas. Negociava-as para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado como sofre desencarnado. Não pensou em ajudá-lo? Sim. Não faz muito tempo tive permissão para tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá, não aceitou nem me ouvir.
Ao ver-me, gritou que era culpada por ele estar sofrendo, que certamente fui dar queixa a Deus e ele o colocou no inferno. Meus instrutores aconselharam-me a deixá-lo. Um dia ele entenderá, se arrependerá com sinceridade e será socorrido. Oro muito por ele. Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo e Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável, de não ser peso, de ser útil, de poder colaborar. É o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma bênção, mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas o que é a morte senão uma nova etapa da vida? Capítulo 14. Visita em casa. Vovó disse-me que logo poderia visitar meus familiares. Aguardei toda contente. Sentia-me muito bem e feliz. As recomendações foram muitas. Em casa, vovó e suas amigas falaram por horas. Patrícia, você em sua casa deve ficar alegre o tempo todo. Lembre-se de que o lar é onde existe amor. O carinho de vocês não acabou. Continua o lar terreno sendo seu, só que não é para morar mais lá. Mesmo que sentir vontade de ficar, não deve. Irá somente visitá-los. É aqui o seu lugar. Amamos você e a queremos aqui. Tudo o que se espera chega, e assim veio o dia tão esperado de visitar meus familiares. Acompanhariam-me Arthur, Maurício, Frederico e vovó. Não pude deixar de pensar se não seriam muitas pessoas para ir comigo a uma simples visita. Maurício, como sempre, lendo meus pensamentos, esclareceu. Sua avó vai porque quer prazerosamente a acompanhar na visita. Eu, porque sou responsável por você. Arthur e Frederico vão porque querem estar com você desfrutando dessa alegria. Vamos, Patrícia, disse Arthur, alegre como sempre. Não vai me recomendar nada? Indaguei. Não, riu. Não acha que já escutou demais? E com tantos acompanhantes, não duvido que seja você a nos orientar. Rimos, mas estava ansiosa. Caminhamos para um dos portões. Arthur, perguntei, todos os moradores e hóspedes podem visitar seus familiares? Não, são poucos os que podem usufruir deste prazer. Tudo isso por falta de preparo e entendimento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Os desencarnados que moram na colônia são os que já trabalham, são úteis. Os que são hóspedes são os que estão em adaptação. Portanto, para visitar a Terra necessitam estar aptos, conscientes da desencarnação e dos problemas dos familiares. Têm de ter total conhecimento que estão só a visitá-los. Essas visitas também têm de ser para os encarnados já conformados, sem o perigo de eles segurarem o desencarnado. Não podem usufruir destas visitas se tiverem uma leve perturbação. Muitos querem, poucos podem. A colônia São Sebastião tem 3 portões. São grandes. Há neles 3 aberturas para os aeróbos passarem. Abre-se o portão inteiro ou uma abertura de tamanho médio e uma porta. São controladas por aparelhos que os encarnados não têm ainda conhecimento. Esses aparelhos medem a vibração de quem passa por eles. Também há trabalhadores que guardam os portões. As colônias não são idênticas, não são todas iguais, porém todas têm as mesmas bases,
já que seus objetivos são os mesmos: servir de moradia provisória a desencarnados. Na colônia São Sebastião, os portais ou portões são muito bonitos, dourado clarinhos com lindos desenhos em relevo, principalmente de flores. A porta foi aberta e passamos. Vi os muros, toda a colônia cercada ou murada. Essas expressões ou nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética, e só é possível entrar e sair pelos portões. Esse muro ou parede que a cerca é do mesmo material de que é feita toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que conseguem atravessar essa muralha. Também há essa energia magnética que impede de entrar desencarnados que não podem ir à colônia. Geralmente, irmãos enraizados no mal e com intenções mesquinhas. É bonita a muralha, cheguei perto, toquei-a, mas quando olhei para cima não vi seu final. Ela é constituída até certa altura, depois só fica a energia magnética que envolve toda a colônia. Para que se possa ver a colônia, necessita-se vibrar igual. Sendo assim, muitos espíritos ignorantes e maus não a encontram, não conseguem vê-la. Meus 3 acompanhantes ficaram observando-me enquanto olhava tudo curiosa. Arthur, indaguei. Sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceria se um avião passasse por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões. Está bem mais alta, mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço onde eles podem passar. Mas se o fizerem, não acontecerá nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil. E os foguetes, as naves espaciais? Não nos causam danos, mas as colônias não são imóveis e podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar se houver necessidade. Vamos, falou Frederico sorrindo. Demos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Assim fizeram para me ajudar, pois quando os grupos saem, não fazem isso. Só o fazem se houver algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido, em questão de minutos, que não deu para ver nada, e descemos no quintal de minha casa. Entremos, convidou Arthur. A porta está aberta, mas se você quiser, Patrícia, pode atravessar a parede, vovó explicou. Depois, respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais. Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente. Venha, abrace-a, beije-a. Aproximei-me de mansinho, beijei sua mão, seu rosto, tendo consciência que se é desencarnado, notamos muitas diferenças ao nos aproximarmos de um encarnado. Assim, quando fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as delas. Beijei seu rosto devagar, emocionei-me. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, mas sem exagero. Sempre fui grata a tudo que tive e cuidei, dando valor a cada objeto. Ao ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre considerei ter mais do que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente de minha mãe, mas me esforcei. Levantei-me, refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse animando-me, vamos ver Carla, depois iremos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Você vai volitar ao nosso lado. Vamos devagar, disse Maurício. Os fluidos da terra são bem mais pesados que os da colônia. Lá existem boas vibrações porque não há maldades. Aqui são mentes boas e más a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à terra pela primeira vez, sentem falta de ar, tontura e ligeiro mal-estar. Nada senti, porque estava amparada pelos amigos que me acompanhavam. Volitamos. Fiquei no meio, mas sozinha. Ver a cidade de cima, voando, é bem agradável.
Chegamos à casa de Carla, abracei-os, ela e meu cunhado Luiz Carlos. Ela logo daria à luz o meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando, dei-lhe um forte abraço. Fui até meu pai, beijei suas mãos e agradeci. Papai pensava em mim, mandava seus costumeiros incentivos. Beijei-o e o abracei. Olhei para a nossa casa do sítio. Posso agora passar pela parede? Com a afirmativa, fui em direção à casa, mas perto da parede parei. Como faço? É simples. Pense que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pelas paredes e portas. Patrícia, vamos até a casa de sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesma ditar uma mensagem para sua mãe. Arthur falou contente. Transmitir uma mensagem? Pela psicografia? Mas eu não sei. Aprenderá. Maurício respondeu calmamente. Como será ditar uma mensagem? Pensei. Curiosa, dei a mão a eles e volitamos rápido. Capítulo 15. Psicografia. Entramos na sala de tia Vera, que estava psicografando. Antônio Carlos ditava e ela escrevia descontraída e feliz. Veja como é, disse Maurício. Faça como ele, tudo é muito simples. Minha tia estava sentada à escrivaninha e Antônio Carlos sentado ao lado, ditava o que lia em um de seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minutos. Ele parou e disse à minha tia. Surpresa! Patrícia está aqui e irá ditar mensagem a seus pais. Titia realmente se surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim, aproximei-me, ela me sentiu. Este sentiu significa ver pela percepção. Sorriu contente. Como você está bonita! Patrícia, sinta-se à vontade. Vamos escrever? Aproximei-me mais e a abracei. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete. Mandei abraços, agradeci e dei notícias minhas. Pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente foi mais simples do que pensava. Explicar o que é ser médio é complicado, ainda mais se partirmos para o lado científico. Disfunção orgânica? Um dom a mais? A menos? O importante é fazer essa sensibilidade ser útil pelo trabalho. Confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médios honestos fazem desse intercâmbio um bem para muitas pessoas. Ao terminar, agradeci minha tia e afastei-me. Julgando que já tinha partido, titia chorou de saudades. Vi meus primos e abracei-os. Maurício, indaguei, titia recebe muitas mensagens. Os desencarnados gostam de escrever? Quase todos. Não gostou? Não é agradável dar notícias aos familiares? Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus. Psicografia não é um fato tão normal assim. São muitos os médios que poderiam trabalhar, mas só pequena parte o faz. Isso diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas. Agora passaremos novamente em sua casa para que veja sua mãe e depois voltaremos à colônia. Arthur disse, pegando minha mão. Beijei mamãe de novo, pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade. Você a viu? Indagou mamãe emocionada. Está bonita? Bem, graças a Deus. Desligou o telefone, olhou para o quadro de Jesus que enfeita a parede de nossa sala. Orou comovida, agradeceu e com lágrimas nos olhos rogou. Jesus, muito obrigada. Cuida sempre dela para mim, por favor. Ah, Jesus, cuida deles, por favor, completei com fervor. Voltamos à colônia, volitamos até o portão que foi aberto e entramos.
Estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estavam fazendo até o impossível para que eu tivesse a tranquilidade necessária à minha adaptação. Mamãe era a que mais sentia. Maurício disse carinhosamente. Tudo passa, menina Patrícia. O tempo cura feridas, mas deixa cicatrizes, respondi. Cicatrizes não doem. Você será sempre lembrada por seus familiares, é amada. O tempo suaviza até a saudade, Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo, disse comovida. Vamos ao teatro? Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia apresentou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos, o que seria da gente sem eles? Periodicamente um deles me acompanhava para visitar minha família, até que pude ir sozinha. Ver os familiares é uma alegria indescritível, Frederico explicou-me. Patrícia, você pode fazer essas visitas, porque não se perturba com elas. Porém, a maioria dos que desencarnam espera muito tempo por isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitado a desencarnação e os familiares precisam estar conformados. Muitas vezes o desencarnado pode ter vontade de ficar, e às vezes fica principalmente se encontra o lar terreno com muitos problemas ou quando os encarnados o chamam pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm de analisar todos esses problemas antes de dar autorização para a visita aos entes queridos, porque em muitos casos pode ser prejudicial ao visitante. Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contando a eles o que via e sentia. Assim, eles acompanhavam meu progresso e a saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um de meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivara a fazer as mensagens, um dia esclareceu-me. Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isso pôde acontecer por 2 fatores, por merecimento dos seus pais e para você já iniciar fazendo um treino. Treino? Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino sim. Certamente mais tarde irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende aqui. Escrever livros? Ri gostosamente, e Antônio Carlos também. Por que não? Não sou escritora, aprenderá a ser. Não pensei mais nisso, mas continuava com as mensagens. Elas eram presentes, bálsamo à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão meus familiares. Apenas minutos por dia, porque temos que educar nossa vontade. Senão poderemos querer vê-los a todo momento. Poderia, entretanto, escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes, via-os, desligava e voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez à colônia. Mas há, em vários prédios da colônia, salas com essas televisões. Na escola e no hospital, os desencarnados podem receber autorização para ver seus familiares. Principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de ser atendido, cada pedido é examinado. Se os instrutores acharem que será útil, podem os interessados fazer uso desse recurso tão gratificante. É necessário que haja esse processo, porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados, pioram sua situação. Cada caso é um caso. Se o desencarnado está melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, se quer dela utilizar, faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso desse maravilhoso aparelho. Assim mesmo, pode acontecer de não dar certo. Mas, se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos representa bênção, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre,
porque ver os familiares com problemas, sofrendo, não é agradável. A maioria dos moradores daqui gosta de usar desse recurso e os que trabalham pagam por isso. Considero justo, pois é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muitos presentes, até bônus hora. Por que isso é possível? Presentear é tão agradável. Certamente temos a liberdade de usar os nossos bônus para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia em quem presenteamos. Os recém-chegados aqui, amigos e parentes gostam de agradá-los e também incentivá-los a serem úteis. Você me deu a televisão, foi um presente tão agradável ao meu coração, tudo foi me dado com alegria, carinho, recebi-os com gratidão. Nunca usei esse aparelho, recebi com carinho e guardei. Presentear você, que o utiliza, deixou-me contente. É sempre gratificante poder alegrar alguém. Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não os separa dos entes amados e a sua ausência fica menos sentida. Capítulo 16. Uns vêm, outros vão. Dedicava-me cada vez mais ao trabalho na escola. Todas em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos juntas. Estava gostando muito da escola. Dona Dirce era encantadora, gentil, sempre pronta a nos esclarecer e tirar qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, esclareceu-me bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Aqui esqueço-me de roupa e moda, sinto-me bem assim. A senhora está muito bem, é elegante. É que quando encarnada nunca pensei como os desencarnados se vestiam, e assim ainda reparo nesses detalhes. Desculpe-me se a observava. Não há por que a desculpar, logo isto não a preocupará mais. Muitos encarnados pensam que desencarnados só usam roupas brancas no plano espiritual e nas colônias. Talvez haja essa ideia, porque aqui nos vestimos com simplicidade, como se quer. Os que trabalham nos hospitais e nas equipes médicas normalmente usam roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para vestir-nos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam à vista. No começo eu trocava sempre de roupa, achava estranho vestir uma só, mas fui fazendo cada vez menos. Preferia calças compridas e camisetas, mas a maioria, principalmente os mais velhos moradores da colônia, como Dona Dirce, não troca de roupa. E ninguém presta atenção nesse particular. Ninguém a chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram os amores, todos educados, queriam aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Eram separados em classes, conforme suas necessidades, considerando a facilidade ou a dificuldade para aprender. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles tinham conhecimento desse detalhe. Não se sentiam humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente tinha de explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre e quis trabalhar também no período da manhã. Frederico convidou-me para ajudá-lo e comecei com muito gosto. Ele atendia no hospital os doentes em estado de recuperação, os melhores. Numa salinha conversava com os que o preocupavam, com os que o procuravam, ajudando-os a resolver os problemas. Ficava como atendente, uma espécie de secretária, fazendo fichas de atendimento e encaminhando os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, explicou-me: Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante e, como conhecedor e estudioso do comportamento humano, tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas.
Está aqui entre nós temporariamente, veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação e depois deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que o conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro. Só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com isso. Quando chegasse a hora, lembraria. Tudo tem seu tempo. Recordaria no momento certo. Um de meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Era a despedida de um de seus filhos, que logo reencarnaria. Venha, Patrícia, disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Vovó acompanhou-me. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares da colônia. Ele mora com muitos parentes. Leonel, seu filho, deveria retornar logo à matéria, e como todos por aqui, sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos o animavam. Jaime leu o texto do Evangelho de João 3, 1, 12, em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Depois oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável, em que o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com vovó. Nem tanto assim. Os amigos se despedem animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente não são todos que vão reencarnar, que recebem esse carinho. Despedimo-nos de Leonel. Desejei de todo o coração êxito na encarnação, que lhe seria uma bênção para progredir. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita, esperando a desencarnação de seu pai. Quando lhe avisaram que se aproximava a hora, ela pôde visitá-lo para ajudar. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste, comentou: sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um socorro. Agora dependerá dele ficar lá ou não. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer, a expectativa era grande, e no tempo previsto aquele espírito querido de todos nós nasceu na matéria. Pertence ao nosso grupo familiar, e antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por este período difícil. Encantou a todos, principalmente minha mãe. Rafael chorava, só que estava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Arthur presenteou-me com um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem, mas também não é difícil aprender. Na escola há cursos para aprender pela força do pensamento a plasmar no papel, onde quer que seja, uma gravura, uma foto, etc. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos dos filhos, netos e bisnetos. Arthur prometeu-me que todo mês traria uma foto do Rafael para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude visitá-lo. Maurício e vovó acompanharam-me. Vi meu pai, meu irmão, e fiquei contente por ter encontrado uma mãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados. Atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho, tão lindo. Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu meus fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz. Desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso.